Boa noite, pessoal. Seguindo a sistemática, eu vou me apresentar porque essa aula ficará disponível lá no YouTube. Eu sou o professor Jório, professor da Universidade de Fortaleza, do curso de Direito, na disciplina Direito Constitucional e Direito Tributário. Estamos aqui analisando, dentro do Direito Tributário, as hipóteses de extinção do crédito tributário para a turma do semestre 2020.1. E digo que é uma alegria muito grande estar de novo com os heróis da resistência aí, me aturando em plena quinta-feira, podendo estar fazendo outras coisas, né? Mas não, os caras estão aqui firme e forte, assistindo aula de Direito Constitucional à distância e presencial, para que a gente venha discutir suspensão do prazo prescricional. Olha aí que maravilha. Então é isso. Obrigado pela presença e vamos nós. Pessoal, na aula passada, a gente começou a estudar o tema da decadência e, aliás, nós estudamos e nós concluímos o tema da decadência em direito tributário. Nós vimos que a decadência é um dos fenômenos de extinção do crédito tributário e ela se caracteriza pelo fato de impedir o lançamento. Ou seja, ela impede a constituição do crédito tributário em virtude de ter percorrido um lapso temporal de 5 anos. Não vou mencionar agora a partir de quando esse lapso temporal pode ser contado, mas tão somente trazer a regra geral prevista lá no artigo 173, que é do primeiro dia do exercício seguinte em que poderia ter a autoridade administrativa procedido ao lançamento. Certo? Nós vimos que existem várias outras hipóteses de início da contagem do prazo decadencial, como antecipação, né? E é interessante agora que nós iremos estudar uma outra modalidade de extinção, que é a prescrição do crédito tributário. E é interessante pelo fato de que a gente só consegue estudar a prescrição se não houver hipótese de decadência. Porque uma vez que o crédito foi definitivamente constituído, já não há mais o que falar em decadência. Porque significa dizer que há o crédito tributário, que a Fazenda Pública não deixou transcorrer em aberto, ela foi diligente dentro do prazo legal, ela foi diligente no sentido de constituir o crédito tributário mediante lançamento. Então, só pode haver prescrição se não houver decadência. Daí porque é indispensável a existência do crédito tributário para que ele deixe de ser cobrado no prazo previsto em lei, porque uma vez que ele deixou de ser cobrado, ele existente, deixou de ser cobrado dentro do prazo previsto em lei, opera-se o fenômeno da prescrição. E o fenômeno da prescrição, ele é também contado em 5 anos. 5 anos contados da definitividade do lançamento, a partir do momento em que há a certeza da existência daquele crédito tributário. Não há mais discussão, ele está definitivamente constituído, então cabe agora ao credor, cabe ao sujeito passivo, exigir do sujeito, eu falei ativo, né? Cabe agora ao sujeito ativo, exigir do sujeito passivo o adimplemento daquela obrigação, né? Daquela obrigação de pagar. Então vamos lá. Eu estou aqui no slide da suspensão, mas não é disso que eu vou falar agora. Vou falar da prescrição propriamente dita, né? Então vamos lá. Artigo 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, certo? Contados da data da sua constituição definitiva. Pessoal, por que é necessário fazer o CTN essa ressalva, né? A constituição definitiva? Porque se o crédito tributário não estiver definitivamente constituído, significa dizer que há dúvida em relação a ele, ou seja, não há certeza. Então, como que se vai cobrar um valor do qual não se há certeza? Como se vai dar início à prescrição? Como se vai dar início à contagem de um prazo de água a qual não se tem certeza, não se tem liquidez? Então, daí porque a exigência legal da definitividade do valor do crédito tributário. Então, já precisa estar definido, né, claro, esse valor, para que dê início à contagem do prazo prescricional. E aí o CTN ele é interessante porque ele vai trazer aqui 4 hipóteses de interrupção da prescrição.
Eu vou mencioná-las agora, mas mais adiante nós vamos percorrer cada uma delas. Então, o que interrompe a prescrição? O despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. Sim, você entendeu correto. O despacho que ordenar a citação em execução fiscal. Depois, o protesto judicial, ou ainda por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, e ainda a confissão de dívida. Você deve estar pensando assim, né? Poxa, qual será o contribuinte maluco que vai chegar e dizer, sim, eu devo esse valor, estou agora confessando o crédito tributário, e a partir desse momento da confissão, acontece, portanto, a interrupção da prescrição. Parece loucura, mas isso acontece. E acontece de uma maneira muito mais regular, muito mais simples do que a gente imagina. E vamos ver isso daí mais adiante, hipótese em que isso daí se manifesta. Vale, pessoal, vale trazer também a explicação que esse dispositivo que fala de interrupção da prescrição, ele deve ser esclarecido à medida de que a interrupção de um prazo ela irá provocar o seu retorno ao início, ou seja, contar novamente aquele prazo que foi interrompido. É diferente da suspensão, porque uma vez que desaparece o motivo que ensejou a suspensão do crédito tributário, o prazo volta a fluir do momento em que ele foi suspenso. Então, vamos imaginar um prazo de 10 dias. Se no segundo dia aconteceu um fenômeno que provocou a suspensão daquele prazo, quando esse fenômeno desaparecer, restarão apenas 8 dias para o fim do prazo. Ou seja, continua de onde parou. Se fosse uma causa interruptiva do prazo, esses 2 dias que foram percorridos, eles deveriam voltar e serem contados novamente. Então daí porque ser necessária essa explicação a respeito do significado de uma interrupção de prazo. Tudo bem até aqui? Ok. Tudo ok, professor. Muito obrigado. Antes da gente seguir, né, nessas hipóteses de interrupção da prescrição, eu vou fazer aqui para vocês algumas provocações, né? Por exemplo, se a Fazenda Pública executar crédito prescrito, o que será que aconteceria, né? E eu trago para vocês essa súmula 409 do STJ com os seguintes dizeres. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, tá? Pode ser decretada de ofício. Por que essa súmula existe, né, pessoal? Primeiro, por que qualquer súmula existe? Em virtude de diversos julgados que vão se repetindo sobre a mesma matéria. Então, a partir desse momento em que você tem um tribunal julgando a mesma causa de pedir em diversas ações distintas, ele pode editar uma súmula na qual ele vai resumir o seu entendimento daquela matéria nesse verbete. Então, o que chegava muito ao STJ? De que a prescrição ela não poderia ser reconhecida de ofício. Então, os diversos recursos manejados pelos entes públicos, eles iriam justamente no sentido de dar continuidade à execução para subtrair do Poder Judiciário a oportunidade de decretar de ofício a prescrição. Não é uma atitude, digamos assim, muito venerável, mas em nível processual a gente sabe que existem diversas maneiras de você estender, digamos assim, a prestação jurisdicional. Bom, outra, prescrição para tributos lançados por homologação. Nós vimos o seguinte, que o lançamento por homologação é aquele no qual o contribuinte ele pratica diversos atos em que ele promove quase todas aquelas etapas para a constituição do crédito tributário, restando tão somente ao sujeito ativo avaliar aquelas informações
e homologá-las dando conta da extinção do crédito tributário, se ele já tiver sido pago antecipadamente, ou porventura até lançando de ofício, fazendo um lançamento complementar, quando há necessidade de cobrar um valor a mais daquele que o contribuinte havia apontado. Nós vimos, portanto, que essa entrega de declaração, confessando dívida, né, ou seja, o contribuinte afirmando ser devedor daquela quantia, o contribuinte dizendo sim, eu pratiquei a hipótese do fato gerador, ocorreu a obrigação tributária, eu sou devedor dessa quantia, portanto eu paguei X. Isso daí dispensa qualquer outra ação por parte do fisco, mesmo sabendo que isso não constitui, isso não é lançamento. Ou seja, o contribuinte, o particular, ele não constitui o crédito tributário, mas ele pode declarar-se devedor de uma determinada quantia. E aí, vejamos o que essa jurisprudência fala a respeito justamente da prescrição nesses casos. A primeira sessão deste STJ, no julgamento do recurso especial 1120 de São Paulo, processado sob o rito do artigo 543C do CPC, a gente percebe que já é o antigo, né? Confirmou o entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária. E quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior. Então nós temos aí o destrinchamento, portanto, de quando acontece o início dessa contagem do prazo. Mas aí eu faço uma provocação para vocês e gostaria que alguém arriscasse, ou várias pessoas arriscassem responder isso daqui. Se a declaração não for entregue, há que se falar em prescrição? O que vocês acham? Façam aí essa provocação, lançando, devolvendo essa pergunta a vocês. O que vocês poderiam extrair daí? O silêncio. Professor, não vou arriscar não. Não vai? Vamos junto? Pode ser? Pode ser. Vamos lá. O que é o Otávio, né? Sim, senhor. Otávio, vamos lá. Quais são os efeitos da declaração, hein? Você reconhecer a incidência do tributo. Pronto. Aí vamos imaginar o seguinte: se eu não declaro, fazendo uma interpretação negativa, diz que você acabou. Fazendo uma interpretação negativa, diz que você acabou de apontar. O que aconteceria? Aí não tem tributo, né, para ser constituído. Pronto. E se não tem tributo constituído? Não há que falar em cobrá-lo. Não se pode falar em cobrá-lo. Não tem proteção, não tem prescrição, né, professor? Não é que é prescrição. Pronto, veja só como você chegou a essa conclusão, né? Então, se eu não declarei, se eu estou, digamos assim, ocultando alguma coisa, pode até não ser ocultando, foi um lapso. Então, como é que eu vou falar de prescrição, né? Então, é uma provocação que nos leva justamente a formular essa construção da distinção que há entre esses dois institutos, né? O Instituto da Decadência e o Instituto da Prescrição. Agora, claro, sem perder de vista o que essa jurisprudência fala a respeito do início da contagem do prazo. Tá bom? Ok, professor, valeu. Bom, então agora a gente vai conhecer de uma maneira mais objetiva essas hipóteses de interrupção do prazo prescricional. Nós vimos que são 4. Despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, o protesto judicial e qualquer ato que constitua em mora o devedor. Depois, e último, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Primeiro deles, despacho do juiz
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Pessoal, esse dispositivo é de uma clareza, de uma simplicidade ímpar, né? Então, o que ele fala é que aquele simples despacho, aquele cite-se, isso daqui já provocou a interrupção do prazo prescricional. Então, da data em que ele colocou esse despacho aqui, há a interrupção do prazo prescricional, portanto, renovando aí por mais 5 anos a sua contagem. Isso porque esse prazo, ele somente poderia ser interrompido pela citação pessoal feita ao devedor. Então, o que acontecia? Nada. O devedor se escondia, o devedor não tinha absolutamente nada. Uma citação pessoal feita ao devedor. Rapaz, o cabo não era encontrado em lugar nenhum mesmo. E aí, curiosamente, após o prazo prescricional, ele ressurgia das cinzas, né, podendo ser novamente encontrado, especialmente para que fosse reconhecida a prescrição. Então, houve a mudança no CTN para trazer a interrupção com mero despacho mandando citar. Depois, o protesto judicial. Para quem não recorda, o protesto judicial, coloquei aqui, é uma medida judicial intentada pelo credor com o objetivo de manifestar a sua intenção de ver satisfeito o seu direito. Então, é um ato judicial de comprovação ou documentação de intenção do promovente, do credor, né? Então, o credor ele recorre à via judicial para efetuar o protesto. A finalidade de um protesto judicial é o quê? É prevenir a responsabilidade, conservar o seu direito, né? E percebam, isso daí não é um litígio. Então, eu não estou fazendo esse protesto judicial para dar início a uma tríade processual, mas é um ato unilateral em seu procedimento. E eu coloco até aqui uma transcrição do SABAG que eu achei interessante, uma vez que esse protesto judicial é apenas para dar ciência ao devedor, no qual ele diz o seguinte: à luz do crédito tributário, o protesto judicial somente se justifica na hipótese de a Fazenda Pública de a Fazenda estar impossibilitada de ajuizar a execução fiscal, diante da iminência do término do prazo prescricional. Então, o SABAG entende que isso daí é tão somente um instrumento, claro, posto à disposição da Fazenda Pública, para que, não sendo possível ingressar com a ação de execução fiscal naquele momento, seja pela ausência de algum dos requisitos que a lei estabelece para ingressar com a ação de execução fiscal, então eu faço esse protesto judicial e com isso daí eu promovo a interrupção do prazo prescricional. Lembrando que, vamos imaginar a situação hipotética. Eu entro com esse protesto judicial, depois eu passo 4 anos e 11 meses sem fazer mais nada, e aí depois eu entro com a ação de execução fiscal. Quantos anos nós temos aí? Bastante, né? Então, tão somente para a gente vislumbrar como existe uma série de privilégios, né, já até antecipando matéria que iremos estudar no futuro, garantias e privilégios da administração tributária. Então existe uma série de privilégios outorgados ao ente público. E esses privilégios, por mais que, digamos assim, causem uma certa preocupação ao contribuinte, alguns deles se justificam, né? Até mesmo porque a gente deve observar a tributação como instrumento de satisfação social. Né? Não vamos, digamos assim, discutir o que realmente acontece, né? Alguma má versação, uma má utilização, ou às vezes até uma má arrecadação, mas a finalidade e princípio do direito tributário é sim a de trazer bem-estar à sociedade através da tributação, ainda que isso seja um tanto quanto utópico para a gente aqui no Brasil. Depois, ainda provoca a interrupção do prazo prescricional. Atos judiciais que constituam em mora o devedor. E o que são esses atos judiciais? São as notificações, intimações ou interpelações judiciais,
A finalidade é, portanto, de manifestar a intenção do credor em receber a dívida. E aí depois, por fim, nós temos aqui ato do devedor, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito. E aí lá no começo eu brinquei com vocês, qual seria o contribuinte maluco que reconheceria ser devedor daquele crédito tributário? Isso acontece, e acontece diuturnamente. Imagine que você tem uma empresa, ou uma indústria, ou um comércio, e você pretende participar de uma licitação. Só que para participar de uma licitação, meu caro, você precisa de uma certidão negativa. Ou, se você não tem uma certidão negativa, uma certidão positiva com efeitos de negativa. E se você deve uma quantia vultuosa e não consegue pagar imediatamente, você pode optar por uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Uma hipótese que lhe permita pagar aquele valor de uma maneira mais suave em vários meses, né? E essa hipótese que eu estou mencionando para vocês agora é justamente a hipótese da suspensão do crédito tributário mediante parcelamento. E para que o parcelamento aconteça, o contribuinte ele precisa confessar. E por que ele precisa confessar? Porque eu só posso parcelar um valor a partir do momento em que exista certeza de que eu devo somente ou devo aquele montante todo. Então o parcelamento é uma das figuras que traz a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas para que o contribuinte faça uso dele, ele precisa confessar ser devedor daquilo. Então, tanto o parcelamento, assim como a moratória, e aqui eu coloco exemplos, né? Exemplo A e B, parcelamento e a moratória, eles são hipóteses que não são hipóteses extintivas, são hipóteses suspensivas da exigibilidade do crédito, mas que há necessidade de fazer essa confissão de dívida para que ele consiga usufruir do benefício trazido por um ou qualquer desses dois institutos. E trago para vocês, tudo bem pessoal até aqui? Essa explicação foi justamente para mostrar que não é um ato fora do comum o contribuinte reconhecer isso, tá? E que existem essas hipóteses em que, quando ele reconhece, ele pode fazer uso desses instrumentos e, ao confessar, o que vai acontecer? A interrupção do prazo prescricional. A gente vai já voltar ao tema do parcelamento, porque isso também vai implicar na suspensão do prazo prescricional. Mas é já. Espera aí um pouquinho. Porque eu quero trazer para vocês essa outra informação aqui, de que a consulta administrativa não é modo de interrupção de prescrição, tá? Nós vimos que a consulta é um instrumento que serve para aclarar, para dar certeza ao contribuinte de, primeiro, se ele é contribuinte naquela situação, se ele é sujeito passivo, e se ele for sujeito passivo, como que ele irá cumprir aquela obrigação tributária com perfeição. Então, quando o contribuinte ele realiza uma consulta junto ao sujeito ativo, ao protocolar aquela consulta e ao se estender o prazo de resposta para aquela consulta, aquilo não provoca interrupção de prescrição. E como nós vimos lá no tema da suspensão do crédito tributário, também não provoca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O que ela vai fazer é, uma vez vencido o prazo para pagar o tributo, não haverá incidência de juros e multa, né? Juros moratório, multa moratória, se a consulta for favorável ao contribuinte, certo? Por favor, se não ficou claro, me avisem para que eu possa explicar de outra maneira. O que importa é que vocês saiam, né, desses nossos encontros compreendendo minimamente o conteúdo que eu estou passando. O propósito dessas aulas é justamente fazer com que a gente não perca conteúdo. E a minha preocupação pessoal e profissional é ter a certeza de que vocês compreenderam minimamente
esse conteúdo que está sendo ministrado, né? Eu me preocupo muito com isso daí, por isso que eu estou sempre estimulando vocês a perguntarem, a questionarem, a não se acomodarem aí do outro lado, certo? Seja do lado virtual, seja do lado presencial, quando nós estamos lá na sala de aula, né? Então, por favor, turma, se não fui claro, me avisem que eu volto ao tema. Então, olha só. Nós vimos a interrupção do prazo prescricional, que está previsto lá no CTN, né? Textualmente, positivadamente, lá no CTN. Então, nós vamos ver agora, hipóteses não legais, digamos assim. Eu digo não legais porque elas não estão enumeradas dentro do CTN, não que elas não sejam legais, não que elas sejam ilegais, mas é porque não há disposição expressa quando se fala da suspensão do prazo prescricional. Daí porque é interessante que vocês façam uso de uma doutrina minimamente razoável, de uma boa doutrina, para, se eu não fiquei claro, que vocês me perguntem ou estudem depois por essa doutrina, que pode ser qualquer livro de direito tributário atual, digamos assim. Tem o Ricardo Alexandre, tem o Sabag, são os mais conhecidos, tem até alguns mais didáticos, como o Vicente Paulo Marcelo Alexandrino. Oi, Otávio. Professor, em relação ao livro aí, eu estou com do Leandro Paulsen. Muito bom. Eu acho que é legal, eu achei ele tão resumido, professor. Olha, eu costumo dizer o seguinte, Otávio. Se você está tendo pela primeira vez o contato com o direito tributário, eu recomendaria um livro um pouco mais robusto. Tá? Não que ele seja ruim, mas, veja, tem alguns outros livros de direito tributário. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Por exemplo, Luciano Amaro. Tá? Luciano Amaro é um excelente livro de direito tributário. Tem um outro, cadê aqui? Paulo de Barros Carvalho. Não estou achando. E tem vários outros, sabe? Como... Deixa eu mostrar aqui. Essa é a vantagem de você estar em casa dando aula, né? Você pode fazer uma pausa dessa para mostrar algumas doutrinas. Você tem esse, por exemplo, do Leomar Baleiro, que obviamente não é ele que atualiza porque ele já faleceu. Mas vulgarmente, né, aquele tijolão. Mas é um tijolão espetacular, porque aqui ele traz informações, digamos assim, que vão além do normal visto no curso de graduação ou numa aula de graduação. De outra forma, mas com um conteúdo também bastante interessante, esse aqui do Sacha Calmon, é um livro também muito bom, certo? Tem o do... Professor, o professor de via não é esses aí que você está mostrando, mas o professor de via só deixa o livro para nós, mano. Rapaz, eu já até falei. Dessa aí. Eu já até entrei em contato com o pessoal da Saraiva e da Atlas, né? Que agora mudou a Atlas. Mas eu vou te dizer uma coisa, esses livros aqui, eles praticamente não estão mais ofertando, sabia? Ofertando, digamos assim, para fazer publicidade. Alguns que eu tenho aqui são de 2, 3 anos atrás. Antes, anualmente, eles mandavam para a gente livros. Agora, acabou-se. Aí tem o famoso, né, o do Sabag, certo? Que também é muito bom, ele traz muita jurisprudência, eu acho bem interessante o livro do Sabag. Tem um que eu acho muito bom para quem já estudou alguma coisa, para quem também já tem alguma bagagem, ou se não tenha também, ele se assemelha um pouco ao do Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, o que você falou do Leandro Paulsen, esse aqui do Ricardo Alexandre, que inclusive tem ele virtual na biblioteca da Unifor, né? Vocês podem pegar facilmente.
ele traz explicações muito didáticas. Eu acho muito, muito interessante o Ricardo Alexandre. E eu queria mostrar outro para vocês. Não estou vendo aqui. Tem o do Hugo de Brito, que é muito bom, né? Tanto o pai como o filho, né? O Hugo de Brito II, que vale a pena, sim, essa análise. Mas o outro que eu mencionaria é o de Paulo de Barros Carvalho. Já é um livro mais denso, sabe, Otávio? Então ele vai lhe trazer uma musculatura argumentativa que, digamos assim, foge à leitura do CTN, foge exclusivamente à leitura do CTN. Então, apesar de, obviamente, ser um curso de direito tributário, ele traz uma riqueza de argumentos mais relevantes do que apenas mencionar letra de lei. Certo? Mas tudo isso que eu falei em relação a esses autores não é desmerecendo qualquer deles, não. É porque cada um teve um enfoque próprio, teve um enfoque específico. Tem autores aí que são contratados exclusivamente para redigir um manual de direito tributário voltado para concurso, como é o caso do Sabai, como é declaradamente o caso do Ricardo Alexandre, né? Então, não é demérito para qualquer deles, mas sim o propósito que cada autor escolheu para escrever a sua obra. O Aleomar Baleiro, por exemplo, jamais escreveria um livro para concurso, né? Porque ele foi ministro, né, de Tribunal Superior. Porque hoje esse argumento talvez caia por terra, né? Porque o Alexandre de Moraes tem ainda, né, um manual de direito constitucional. Em algum lugar eu tenho ele aqui também. Vamos lá. Então, é uma construção doutrinária e jurisprudencial, a suspensão do prazo prescricional, e que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, isso daí não impede o direito de lançar. O fato do contribuinte ele ter se enquadrado em qualquer das hipóteses trazidas pela doutrina ou pela jurisprudência, isso daí não impede o direito do sujeito ativo constituir o crédito tributário. Por exemplo, a moratória em caráter individual obtida de forma fraudulenta, seja através de dolo, seja através de simulação. Para quem não recorda, a moratória, assim como o parcelamento, ela é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A moratória, ela, para que aconteça, deve ser editada uma lei própria, uma lei específica, na qual, devido a alguma calamidade, devido a algum evento da natureza, o legislador se sensibiliza e ele elastece, ele dilata o prazo para o pagamento do tributo. Daí o porquê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nós vimos que a moratória pode ser geral ou pode ser especial, né? E quando ela é especial ou individual obtida de forma fraudulenta, ou seja, o contribuinte agiu com dolo, ele fraudou, ele simulou uma situação, e ao simular essa situação ele conseguiu convencer a fazenda pública, né, o sujeito ativo, de que ele estava enquadrado dentro daquelas hipóteses concessivas da moratória, que foi concedida através de um despacho fundamentado. Então, o tempo que ele usufruiu da moratória, ou já antecipando, ou o parcelamento, ou a remissão, ou a isenção, ou a anistia, o tempo que ele conseguiu usufruindo fraudulentamente da moratória, da suspensão, da remissão, da anistia ou da isenção, isso daí provoca a suspensão do prazo prescricional. Porque se não fosse dessa maneira, se não provocasse essa ação fraudulenta do devedor, do contribuinte, se isso não provocasse a suspensão do prazo prescricional, estaria sendo utilizado em proveito dele uma situação fraudulenta. Então, isso daí suspende o prazo prescricional. Vejam, não é causa interruptiva. As causas interruptivas nós vimos lá, estão todas positivadas no CTN. Então, isso é uma construção doutrinária, construção jurisprudencial. Certo?
Então, a moratória, o parcelamento individual, todos concedidos sob o manto da fraude ou do dolo por parte do contribuinte. Então, isso daí, quando descoberto, digamos assim, ele não será contado para fins de prazo prescricional. Ocorre, portanto, a suspensão do prazo prescricional durante esse momento. E agora eu trago para vocês a Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830, em seu artigo 2º, parágrafo 3º. Olha só que interessante. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo de legalidade será feita, inscrição em dívida ativa, tá? Será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza, vou até marcar aqui, liquidez e certeza do crédito. Só a partir do momento em que há liquidez e certeza é que acontecerá a inscrição na dívida ativa, o que vai gerar a certidão de dívida ativa, que é justamente o título executivo em que se fundamenta a ação de execução. Então, a inscrição que se constitui no ato de controle administrativo de legalidade, a verificação de que todas as etapas definidas em lei foram observadas pelo credor, né, daí a certificação de legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição. Então vejam, nós temos aí uma lei trazendo uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito. Perdão, de suspensão da prescrição do crédito tributário. Para todos os efeitos de direito por 180 dias, ou até a distribuição de execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. Então, esse dispositivo vai dar, e portanto, pessoal, um fôlego, né? Então, inscrito o crédito, a Fazenda Pública ganha até 180 dias para promover a ação de execução fiscal. Acho que alguém quer se manifestar, é isso? Seguindo. Aí eu fiz esse questionamento a vocês. E se o juiz despachar a inicial mandando citar? O que acontece, turma, com o despacho do juiz mandando citar? Interromperá o prazo prescricional. Isso. Aqui já não se trata mais de suspensão, mas sim de interrupção, não é? O que é diferente da suspensão em virtude da forma como será contado o prazo. A interrupção, ela devolve o prazo. Agora vejam, isso não pode ser aplicado para execuções fiscais de dívida ativa de natureza tributária, tá? Isso em virtude desse julgado, né, trazido pelo STJ, não só esse, mas também como outros. Vejam aqui o trecho dessa jurisprudência que eu trago para vocês. Processual civil e tributário, execução fiscal, embargos do devedor, prescrição, interrupção, citação pessoal do devedor. Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos no artigo 174 do CTN, o qual tem natureza de lei complementar e, por isso, se sobrepõe à lei de execução fiscal, que é a lei ordinária. Tá? Então, vejam aí o posicionamento do Poder Judiciário em relação a esse tema. E aí, na sequência, essa mesma lei de execução fiscal, em seu artigo 40, parágrafos 2º e 3º, vai trazer aqui um tópico bastante controverso, digamos assim. Vou ler aqui para vocês. O juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Então, o que o caput está nos dizendo? Que, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens, e nesses casos, ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não correrá
o prazo de prescrição. Então aí nós temos uma hipótese, né, de suspensão, e o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: decorrido o prazo máximo de 1 ano, olha só, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. A gente depois vai voltar a isso daqui. Nós temos aí o arquivamento, que acontece após 1 ano da suspensão, mas é importante que eu traga para vocês esse parágrafo 3º, que foi muito combatido, e essa jurisprudência vai mostrar isso para a gente. Olha só: encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. O que vocês acham disso daí? Professor, eu acredito que isso aí não tem fundamento por conta, não sei se eu vou estar equivocado, da segurança jurídica. Eu acho que não pode, a pessoa não pode estar sujeita a uma pena perpétua, não existe isso no Brasil, entendeu? Eu acredito que tem que ter realmente aquele limite, aquele barramento ali. Perfeito. Esse dispositivo ele traz uma coisa absurda para o direito, que é a imprescritibilidade, né? Então, essa lei ela tem um caráter nitidamente favorável à fazenda pública, e por esse motivo eu trouxe para vocês essa jurisprudência que sedimentou o entendimento em relação a esse dispositivo. Vejam só, eu vou marcar tão somente o que nos interessa. O artigo, que o item 3 da jurisprudência. O artigo 40 da Lei 6.830, nos termos em que foi admitido em nosso ordenamento jurídico, não tem prevalência. A sua aplicação há de sofrer os limites impostos pelo artigo 174 do CTN, que é justamente a observância dos prazos prescricionais. Repugna aos princípios informadores do nosso sistema tributário a prescrição indefinida. Olha aí que bonito, né? Isso aí a gente pode dizer com outros termos, né? Outros termos mais vulgares, né? Ele falou muito bonito, né? Causa repugnância essa prescrição indefinida. No bom cearense a gente perguntaria assim: diabo é isso, mas tu é doido, é prescrição indefinida, tá ficando doido, né, mano? Pra gente seria mais ou menos isso, né? Então, após o decurso de determinado tempo, sem promoção da parte interessada, deve-se estabelecer o conflito pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes. E vai além. Os casos de interrupção do prazo prescricional estão previstos lá no 174 do CTN, nele não incluído o artigo 40, certo? E aí ele dá a última lapada, que é justamente dizendo que a Lei 6.830 é lei ordinária, enquanto o CTN é lei complementar. Não que haja hierarquia, mas é porque as matérias referentes a direito tributário, né, os seus princípios, etc., devem ser versadas através de lei complementar. Mas o artigo 40, ele não é de todo, digamos assim, desprezado, porque existe o instituto aí da prescrição intercorrente. Vitor, quer explicar para a gente aí a prescrição intercorrente? Ou algum outro colega nosso queira participar? Sim, a prescrição intercorrente, diferente. Eu posso ser? Por favor, por favor. Alô? Sim, a prescrição intercorrente, pessoal, é que ela corre dentro do curso do processo. Normalmente, ela recebe a execução fiscal, ela tende a ser comum. Um exemplo disso é nos conselhos de classe, por exemplo, o CREA. Quando não vão ser encontrados e a juização de execução fiscal, aí passa um determinado lapso temporal, ela é muito comum para extinguir o crédito tributário, porque às vezes isso acaba, de certo modo, apesar de assim, de existir outros absurdos, proteger o contribuinte, porque é uma forma de ser do crédito tributário mais rápida. E é basicamente isso, ela é mais comum do que vocês imaginam, do que a prescrição normal. E eu queria, por enquanto, só isso. Pronto, dentro dessa perspectiva, pessoal, que o Vitor começou a falar aí pra gente, eu vou ler aqui o artigo 40. O juiz suspenderá o curso da execução, novamente, né, mesmo dispositivo, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados os bens sobre os quais possa recair a penhora. E nesse caso, não correrá o prazo de prescrição. Então nós já vimos que existe sim a possibilidade do juiz determinar a suspensão do processo.
desde que aconteçam essas hipóteses. O devedor não foi encontrado ou não foram encontrados bens suficientes para proceder a penhora. Certo? Então, nós temos aqui que admite-se a suspensão da execução fiscal, tá? E que ela vai durar no máximo 1 ano. Se não localizar o devedor, os bens ou bens penhoráveis, o processo será arquivado, tá? Então o processo ele é arquivado ao fim desse prazo de 1 ano e depois desse arquivamento tem início o prazo prescricional. Isso daí é o que a gente vai conhecer agora como prescrição intercorrente. Isso já foi sumulado pelo STJ através do verbete 314 que eu vou ler para vocês agora. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano. Então o STJ está corroborando o que o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal estabelece. Findo esse ano aqui, inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Seria esse gráfico que vocês devem estar visualizando agora. Então imagine, foi iniciada a execução nesse momento aqui. O tempo foi passando, procurando o devedor, procurando bens, etc. e tal, não encontrou. E aí a Fazenda Pública toma ciência de ou não ter localizado o sujeito passivo, ou ele não ter bens suficientes para extinguir o crédito tributário. O processo, portanto, é suspenso, tá? Início automático da suspensão processual, e essa suspensão vai durar aqui 1 ano. Passado esse 1 ano, e de novo, eu, Fazenda Pública, não encontrei o devedor, ou se encontrei, ele não tem bens suficientes para assegurar o juízo, para extinguir o crédito tributário. Se depois desse 1 ano a situação se preserva, aí vai ter início o prazo prescricional, que, como nós já sabemos, é de 5 anos. Então, somente ao final desses 5 anos aqui é que o crédito estará extinto. No entanto, percebo que na realidade só pode acabar sendo 6 anos, né? Então, é aí mais um privilégio, digamos assim, que é dado ao credor, ao sujeito ativo, à Fazenda Pública. Professor, e após o início da execução fiscal, aí tem esse primeiro lapso aí que o senhor iniciou, que inicia-se o período automático, é quando encontra o cara, isso, ou quando encontra algum bem no nome do cara, né? Aí a partir daí que começa a contar. Mas se esse período aí, em que inicia a execução até encontrá-lo, ou encontrar bens penhoráveis, demorar mais do que 5 anos, isso não precisa não? Veja só, vamos lá. Vamos ver se eu entendi, tá, Otávio? Vamos junto aqui. Nesse momento aqui a gente entrou com a execução, né? Vou colocar aqui petição inicial. Deixa eu apagar para escrever direitinho. Então aqui foi a inicial. Depois da inicial, o juiz despachou, né? Cite-se. Quando ele falou cite-se, aconteceu a interrupção do prazo prescricional, não é? É o da Lei de Execução Fiscal, tá, Alisson? Então houve aqui a interrupção da prescrição. E aí depois, durante esse lapso temporal, o juiz mandou citar, ele foi citado, vamos imaginar que ele não foi citado. Ele não sendo citado, aí a Fazenda Pública vai sair procurando o endereço dele até no inferno da pedra. Né? Não encontrada, o juiz, o seguinte... não foi localizado, não tem bens também a penhorar, porque não encontramos ele, muito menos bem algum. Então está sendo... E esse lapso temporal que você está falando aí, se demorar mais do que... Se demorar 3 anos, não interfere não, que interrompeu, né, o prazo da prescrição? Sim, exatamente. A minha dúvida era só até aí mesmo, professor. Pronto. Nesse período aí de que cita... até encontrar um cara. Se demorar muito tempo também não tem problema não, tá interrompido, né? Foi interrompido o prazo. Isso. Ok.
ok, professor, tá ok, entendi agora. Então a ideia é demonstrar que existem essa série de privilégios e que essas hipóteses de suspensão do prazo prescricional não estão lá no CTN, né? Eles estão trazidos aí pela jurisprudência e pela doutrina nesses casos que a gente acabou de mencionar. E a gente finaliza com a decadência e prescrição das contribuições para a Seguridade Social. A Seguridade Social ela é financiada, né, através das contribuições, e vejam só que interessante, a Lei 8.212 ela previa, assim como o Decreto-Lei número 1569, prazo decadencial de 10 anos. E a Lei 8.212 é uma lei ordinária, a exemplo do que nós vimos lá na Lei de Execução Fiscal. E aí o embate começou justamente em virtude disso, né, de que nós temos uma lei complementar. Essa lei complementar é o CTN. Ela é lei complementar hoje, né, porque ela foi recepcionada como lei complementar. E a lei da Seguridade Social, 8.212, que ela veio através de lei ordinária. Então, nós temos uma lei ordinária versando sobre uma matéria que não poderia e fazendo oposição à lei complementar que estabelece o prazo de 5 anos. Não cabe nós raciocinarmos aquela interpretação de que nós temos aqui uma lei especial, né? A lei 8.212 é uma lei especial. Não se trata disso, porque as contribuições elas são espécies tributárias, então, portanto, elas são regidas lá pelo CTN. Pode até ser criada uma contribuição através de lei ordinária, mas desde que sejam respeitados todos os ditames do CTN, né, assim como da Constituição Federal. Tanto que, após diversos embates, né, o Supremo Tribunal Federal ele editou essa súmula vinculante, a súmula vinculante número 8, falando justamente isso, que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei e os artigos 45 e 46 da 8.212, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário. Esse decreto, inclusive, ele é até interessante porque, vejam só, ele previa a suspensão do prazo prescricional de créditos que não seriam cobrados por razão da comprovada inexequibilidade e de reduzido valor. Então, olha, nós temos aí uma suspensão indefinida de um crédito inexequível, vamos imaginar um crédito de um montante fabuloso, monumental, ou então de reduzido valor. Então nós temos tanto numa ponta assim como na outra, né? Aquele devedor absurdamente quanto mais, e aquele pequeno devedor que, enfim, pode não estar extinguindo o crédito tributário por uma razão, digamos assim, mais nobre do que aquele devedor que deve a montanha de crédito tributário, que porventura não está conseguindo ser encontrado ou ter seus bens penhorados, tornando aquela quantia inexequível. Meus caros, com isso daí a gente finaliza esse tema da extinção do crédito tributário. Então, nós vimos aí uma série de hipóteses de extinção do crédito tributário. Começamos com pagamento. Eu acho que nós temos talvez umas 4 ou 5 aulas. Acho que essa é a quinta aula, né? Essa é a quinta aula a respeito da extinção do crédito tributário. E que, bom, como eu estava mencionando, qualquer livro de direito tributário que vocês tenham acesso, esse assunto ele é abordado satisfatoriamente. Claro, se vocês quiserem, tiverem interesse de aprofundar, de esmiuçar um pouco mais esse tema, já existe indicação bibliográfica lá no nosso plano de ensino. Da mesma forma, sintam-se à vontade para me questionar a respeito de indicações bibliográficas, né, seja agora, seja através do ambiente do Unifo Online, seja através do WhatsApp, seja através do próprio YouTube, enfim, eu estou à disposição de vocês a qualquer momento para ajudá-los no que for necessário, no que for preciso, certo? E agora eu devolvo mais uma vez a palavra a vocês para que a gente possa discutir esses assuntos, trazer mais questionamentos a respeito da nossa matéria. Eu sei que o Júnior está aí, eu estou vendo aqui o caderno dele, tem umas 2 páginas só de perguntas. Começa aí, Júnior.
Acho que ele dormiu, Otávio. Talvez, professor. Só o que ele sabe fazer mesmo. Ei, professor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu gostaria de fazer assim um elogio em termos de que essa parte que o senhor traz para a gente, que tem o gráfico, professor. Todas as suas aulas, o senhor não coloca um gráfico, geralmente está colocando gráfico e tudo, desenhando. Para mim, na minha cognição, é muito importante e é muito eficaz, entendeu? Não sei para dos colegas, mas realmente é de fundamental importância a aula do senhor em si, mas ao mesmo tempo quando traz o gráfico para a gente visualizar. Que bom. Eu gostaria de deixar aí o elogio e essa sugestão, né, que já estava vendo, mas sugestão. Que bom, Otávio. Fico muito envaidecido, digamos assim, com o seu elogio. E vou te dizer, a minha ideia porque, veja só, a gente já tem um momento de exposição verbal muito grande, né? Nós temos aqui 1 hora de aula já, e às vezes em sala de aula nós temos até mais, né? Porque como há um número maior de pessoas, estamos vendo aqui 9 colegas, em sala de aula, quando vão todos, nós temos 53, então naturalmente há um número maior de perguntas, o debate ele se alonga um pouco mais. E o meu propósito é não apenas verbalizar a nossa matéria, mas também, né, trazer essas informações, né, gráficos, como você mencionou, seja através, né, de linha do tempo, seja através de jurisprudência, seja através até mesmo, como você pode estar vendo agora, dessa mudança de cores, porque o propósito é justamente mudar para despertar a atenção, despertar outras áreas do nosso cérebro, né, da nossa cognição, como você falou e com muita propriedade. Você vê, hora eu uso um tema azul, hora eu uso o tema branco, esse outro aqui mais vermelho, enfim. Isso daí é justamente com essa intenção de interromper um padrão para que vocês possam serem chamados à atenção aquilo que tem mais relevância, né? Porque tudo é relevante. Agora existem coisas que possuem uma relevância maior por conta da novidade ou de uma decisão, ou que precisa ter um chamariz mais destacado, certo? Agora, pessoal, não se iludam. Não se iludam no seguinte aspecto: estar apenas escutando o professor, seja ele quem quer que seja, não estou falando por mim, não, mas só escutar é muito pouco. Se você só escutar a aula, só escutar o que cada professor tem a dizer, e não apenas da Universidade de Fortaleza, mas você capta muito pouco. Você vai captar talvez 20% do conteúdo. O aprendizado ele se faz com um pouco mais de dedicação. Que dedicação é essa? Leitura e exercício. Leitura e exercício. Então, por mais que vocês se esmerem, e eu sei que é um esforço grande estar aqui nesse horário, assistindo aula numa tela, seja no computador, seja num telefone, que é um troço menor ainda, que está o tempo inteiro nos distraindo, porque vejam só, se vocês estão escutando essa aula agora, é porque vocês estão conectados na internet agora. Vocês não podem colocar em modo avião. E se não podem colocar... Eles podem até colocar em modo avião. Você apenas não irá receber ligações normais. Mas você continuará recebendo mensagem de WhatsApp e de qualquer outro mensageiro que vocês tenham aí no telefone de vocês. WhatsApp, Facebook, Instagram e o raio que o parta. Então, cada vez que pisca alguma coisa na tela de vocês, surge alguma coisa, é um momento de distração. Daí por eu estar dizendo e reforçando isso. Leiam e resolvam exercícios. Quando eu coloco aqueles quiz, aquilo não é para encher o saco de ninguém, não. É justamente para que vocês possam desempenhar essa outra parte do aprendizado, né? Porque o aprendizado, muitas vezes, ele acontece de maneira mais fluida quando a gente vai para a prática, né? Como nós não temos como praticar o direito tributário agora, só há essa possibilidade resolvendo questões, resolvendo exercícios.
Mas a ideia é bem essa, sabe, Otávio? Né? Eu sempre procurei, no começo das nossas aulas, digamos assim, fazer esses esqueminhas, né? Por exemplo, essa linha do tempo, estou praticamente repetindo essa linha do tempo várias e várias vezes. Nesse daqui, várias mudanças de cores, né? Aí coloco, por exemplo, nesse daqui, coloco uma parte da jurisprudência no canto, a emenda da lei em outra. E a ideia é trazer a imagem, porque eu poderia muito bem ter digitado, né, tudo isso que aqui está, por exemplo, nesse slide, eu poderia ter digitado tudo isso, mas era uma única forma, né, era uma única estética, não existiria essa quebra, essa ruptura, essa mudança que chama a atenção. E obrigado, amigo, obrigado pela sua crítica construtiva. Sempre que possível eu faço né, esses esquemas. E o propósito é esse, gente, é transmitir para vocês da melhor maneira possível esse conteúdo. Ok, pastor. Vou ter que dar uma saída. Boa noite, muito obrigado. Valeu, Otávio, obrigado, meu irmão. Então estou à disposição, né, de quem mais quiser fazer algum questionamento, alguma provocação, certo? Se não pretendem, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. É muito importante a presença de vocês. Como eu disse em outras oportunidades, me dá muita alegria estar reunido novamente aqui com todos, tá? E a preocupação é essa, a preocupação é levar um conteúdo de qualidade e que vocês consigam aproveitar com tantas adversidades nesse período, certo? Então pronto. Eu vou encerrar, já que não temos mais perguntas, e nos vemos então na terça-feira, tá bom? Valeu, turma. Obrigado, um abraço e nos vemos terça-feira. Tchau, tchau.